Não, tá bem. Thank you, Pastor Marcos. Obrigado, Pastor Marcos. It's good to be back again and glad you could be here. I know it was very hot today. É muito bom estar de volta, bom vê-los aqui. Eu sei que o dia hoje foi muito quente. We hope to have a good time in God's Word tonight. Esperamos ter um tempo gostoso na palavra de Deus hoje. Tonight we want to look at a New Testament narrative. Hoje nós queremos olhar para uma narrativa do Novo Testamento. Last night we looked at a teaching passage in the book of Romans. Ontem nós olhamos para uma passagem de ensino na carta aos Romanos. Tonight we're going to look at a narrative or a passage that tells a story. Hoje nós vamos olhar para uma narrativa, uma passagem que conta uma história para nós. So I want you to take your Bibles and join me in Luke chapter 22. Então abram por favor suas Bíblias em Lucas 22 e acompanhem junto. We will take a very short story with a very deep meaning. Nós vamos pegar uma história que é curta, mas que tem um significado muito profundo. We will talk about the Garden of Gethsemane beginning in verse 39. Começando no versículo 39, vamos falar do Jardim do Getsemane. Join me as I pray. Acompanhe-me enquanto eu leio. Father, we thank you for this evening and the chance to get together again. Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade nessa noite novamente nos reunirmos. We understand that those who are here for your purpose. Estamos cientes de que aqueles que aqui estão por causa do teu propósito. I pray that our hearts would be wide open. E nós pedimos que o nosso coração esteja escancarado. We'd be able to focus on the Word of God. Focando na palavra de Deus. We'd listen to the impact of what Jesus did for us. E ouvindo ao impacto que Jesus fez por nós. We pray this in Jesus' name, amen. Oramos em nome de Jesus. Amém. Life is full of decisions. A vida é cheia de decisões. Some decisions are pretty easy. Algumas são fáceis. Some decisions are a little bit more agonizing. Algumas trazem consigo alguma agonia. Some people are good at making decisions. Alguns são bons em tomar decisões. Some people struggle with making decisions. Alguns lutam em tomar decisões. Some of us have jobs where we are conditioned to make a decision over and over again. Muitos de nós temos um trabalho em que somos condicionados a constantemente estar tomando decisões. What makes a decision difficult O que torna uma decisão difícil is how that decision personally affects you. É como essa decisão pessoalmente me afeta. Or how that decision might affect the people in your family or the ones you love. Ou como essa decisão poderá influenciar, afetar aqueles da minha família, aqueles que eu amo. It can then become a very, very agonizing process. Então isso pode se tornar um processo verdadeiramente agonizante. So when I was thinking about decision making, então ao pensar sobre a tomada de decisão and how we are to make decisions, e como devemos tomar decisões, I looked for some advice. eu procurei algum conselho. Google. There's a recognition that decision making can be hampered by the human fog of irrationality. Existe um consenso de que o tomar decisões pode ser atrapalhado pelo enevoar do ser humano em enxergar a situação. So Google gives us these suggestions. Então o Google nos dá as seguintes sugestões. We should ask others for advice. Deveríamos pedir conselhos a outros. I understand that sometimes I'm biased, so I need some advice. Eu entendo que certas vezes eu não tenho tudo que eu preciso, então eu preciso de ajuda. Maybe you should sit down and become your own devil's advocate. Quem sabe você deveria se assentar e se tornar o seu próprio advogado do diabo. Consider all the facts from all the different directions. Considerando todos os fatos de todas as direções possíveis. Do your best to not be biased. Fazer o melhor possível para você não ter nada, nem uma sobra de coisa que você não resolveu. It will help against unrealistic optimism. Que vai ajudar você sobre um otimismo não realista. Sometimes when we make a decision, we need to stop thinking about the decision. Quando tomamos decisão, por vezes temos que parar em pensar no tomar a decisão. We can think about it too much. Podemos pensar muito no tomar a decisão. We kind of get in a metal dead end. E aí nós entramos como que num beco sem saída. Be emotionally ambiguous to the decision. Seja emocionalmente ambíguo com relação à decisão a ser tomada. That will help you be more open-minded to all the information. Porque isso vai ajudar você a ter a mente aberta para todas as informações possíveis. In our text this evening, Nosso texto dessa noite, there's a decision before Jesus.
Há uma decisão que está diante de Jesus. He's in Gethsemane. Ele está no Getsemane. Now, let me be clear about something. É preciso esclarecer algo primeiro. The decision is not really in doubt. The decision is not really in doubt. Ok, a decisão em si não está sendo questionada, But the agony over this decision is real. mas a agonia na tomada dessa decisão ela é real. Luke's account of this process in Gethsemane is short and to the point. A narrativa de Lucas sobre esse processo ela é bem curtinha, mas ela vai direto ao ponto. There's no mention of the disciples. Não há menção dos discípulos, There's no mention of the place other than the Mount of Olives. não há nenhuma menção do local exceto o Monte das Oliveiras. There's no mention of the 3 times going to pray. Não há menção das 3 vezes que ele voltou para orar. Matthew does that. Mateus faz isso. He talks about Peter, James, and John. Ele fala sobre Pedro, Tiago e João. He names the Garden of Gethsemane. Ele cita o jardim do Getsemane. He talks about how Jesus kept coming back and finding them sleeping. Ele fala sobre Jesus voltando várias vezes e encontrando os discípulos dormindo. So Luke has narrowed it down to just a shorter story. Lucas, ele objetiva essa narrativa a uma história bem curtinha. But Luke is moved by Gethsemane. Mas, na verdade, Lucas é movido pelo que se passa no Getsemane. Luke is the one who mentions that Jesus sweat like blood. É Lucas que cita que Jesus suou como gotas de sangue. I think he did that one because he's a doctor. Eu creio que ele fez isso por ser um médico. But I also think he did it because he wants us to understand the anguish involved. Mas ele citou isso porque ele quer que nós percebamos a angústia que estava envolvida naquele momento. Luke, in this short story, Nessa pequena história, Lucas fixes our attention on the horror which our Savior was exposed to. coloca a nossa atenção no horror a que foi exposto o nosso Senhor e Salvador. There's a soul-piercing anguish going on. Há uma angústia que perfura a alma. At Gethsemane, No Getsemane, Jesus consents to drink the cup. Jesus concede, aceita tomar aquele cálice. The real battle is fought here in Gethsemane. A verdadeira batalha ocorreu aqui no Getsemane. Isaiah 53, verse 3. Isaías 53:3. He was despised and forsaken of men, Era desprezado de todos os homens, man of sorrows, homem de dores, acquainted with grief. Que sabe o que é o sofrer. Tonight we have 2 movements which reveal the agony of our Lord as the man of sorrows. Nesta noite nós temos 2 momentos aqui, 2 situações que mostram Jesus ser esse homem de dores. This first movement is Jesus withdrawing to a place. O primeiro movimento nesse sentido é Jesus se retirando para um lugar. Read verse 39 through 45 for me. Versículos 39 a 45. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Jesus has just finished the time in the upper room with the disciples. Jesus acaba de passar aquele momento no cenáculo com seus discípulos. And he's making his way to a place of prayer. E ele está indo para um local de oração agora. In the garden, we are taken to the heart of Jesus like never before. In the garden. They are taken, the disciples, Huh? they are taken to the heart of Jesus. No, we are. Okay. Nesse jardim, nós somos levados a enxergar o coração de Jesus mais do que em qualquer outra passagem da Bíblia. We know through the scripture that he has grieved over the plight of man's sin. Nós somos informados que ele agonizou sobre o problema do pecado do homem. He grieved in Mark 3. Ele agonizou lá em Marcos 3. He grieved in Mark 7. Ele
também organizou em Marcos capítulo 7. He wept over Jerusalem in Luke 19. Ele chorou sobre Jerusalém em Lucas 19. But Jesus throughout his life was actually fearless. Mas durante a sua vida toda, Jesus não teve medo de nada. He faced Satan. Ele encarou Satanás. And he remained unintimidated. E ele se manteve não intimidado. His own hometown tried to kill him. A própria cidade natal de Jesus tentou matá-lo. And he just walked through the crowd. E ele simplesmente passou por meio da multidão. He silenced countless demons. Ele silenciou inúmeros demônios. He took on the religious elite. Ele enfrentou a elite religiosa da sua época. And he pronounced the woes upon the authorities. E ele proferiu os ais existentes sobre todas aquelas autoridades. Woe to you snakes, Ai de vocês víboras, raça de víboras, scribes and Pharisees and hypocrites. escribas e fariseus hipócritas. He was resolute and he was fearless. Ele era resoluto, ele não tinha medo. So now we find him leaving the upper room and going to a place of solitude. Então, agora nós encontramos Jesus saindo do cenáculo e indo para um lugar de solitude. And as it gets closer and closer to the cross, the intensity is hard for us to imagine. E à medida que o seu momento de chegar à cruz está se aproximando, a intensidade disso cresce. There's a spiritual war growing closer. Há uma batalha espiritual que está se tornando mais e mais próxima. Satan would do everything he could to stop him going to the cross. Satanás faria tudo o que estivesse ao seu alcance para tentar que Jesus evitasse a cruz. He would thwart the sovereign purpose of the Lamb of God. Ele queria acabar com o propósito soberano do Cordeiro de Deus. Now in the upper room, Jesus had just warned them about the second coming. No cenáculo, Jesus havia acabado de alertar os seus discípulos acerca da sua segunda vinda. You're going to need everything you can get. Vocês vão precisar de tudo que vocês puderem obter. You're going to need a money bag. Vocês precisam obter dinheiro. You're going to need a backpack. Vocês vão precisar de uma mochila. You're going to need a change of clothes. Vocês vão precisar de uma muda de roupa. And you're going to be outnumbered. E vocês vão estar sempre em número menor do que os adversários. And you're going to have to work hard and fight hard. Vocês vão ter que dar duro, lutar para valer. The disciples said, "Hey, look, in the corner there's two swords." E aí os discípulos disseram, olha, ali há duas espadas naquele cantinho ali. Jesus in effect says, "Stop talking about that." Jesus, para de falar nisso. They leave the upper room. Eles saem do cenáculo. And they began to make their way to the Garden of Gethsemane. E eles começam a ir para o Getsemane. Now let's imagine that this is Jerusalem. Vamos imaginar que isso aqui é Jerusalém. North is on top, south is on the bottom. O norte está em cima, sul está embaixo. And so they are on the west side of Jerusalem. Eles estão do lado oeste de Jerusalém. And they would be on the top, on the hills on the top of Jerusalem. E eles estariam nas montanhas no topo de Jerusalém. And they would leave that upper west side. E eles sairiam desse lado ocidental de Jerusalém, lá na montanha. And rather than walk through the busy city, e em vez de atravessar a cidade intensa de movimento, they more than likely would walk to the outer wall of the city and then walk around to the south of the city. Eles muito provavelmente passaram pela muralha ao redor da cidade até chegar ao sul da cidade. Taking advantage of those gates. Se valendo daquelas várias portas de Jerusalém. And then once they're at the south of the city, they'd begin to walk back up. Once they got to the south of the city, they'd walk back up. Ok. Uma vez que eles estivessem no sul da cidade, eles voltariam para dentro da cidade. This is basically downhill. Isso basicamente é ladeira abaixo. They are making their way to the bottom of the Kidron Valley. Eles estão indo rumo à parte mais baixa do Vale do Cedron. And they would come back up about where the temple is at the eastern gate. E eles chegavam mais ou menos aonde estava o templo, ali na porta oriental. And continue down to the Kidron Valley. E atravessavam essa porta, continuavam descendo para o Vale do Cedron. Cross the little river there.
passando ali por aquele pequeno riacho, And then they would begin to go up. e aí começavam a subir And they're novamente do going outro up the lado. Mount of Olives. E eles estão subindo o Monte das Oliveiras. And on the Mount of Olives, on the east side of Jerusalem, E no Monte das Oliveiras, do lado oriental de Jerusalém, there were vineyards and olive groves. havia vinhas e havia plantações ali. Now there was a place where Jesus went all the time. E ali havia um lugar em que Jesus ia constantemente. And it was this garden which the owner let him go in. E era um jardim no qual o proprietário do jardim permitia que Jesus ali fosse várias vezes. Matthew tells us Mateus nos dá conta that they went to the place called Gethsemane, que eles foram a um lugar chamado Getsemane, and it was his custom to do that. e era costume dele fazer isso. He desired solitude. Ele estava à busca dessa solitude. He requested his disciples to pray. Ele pediu aos discípulos que ficassem orando. And that request to pray was not to pray for him, E esse pedido de oração não era para que eles orassem por ele, but that they would pray for themselves that they would not fall into temptation. mas que eles orassem por si mesmos para que não caíssem em tentação. Now Jesus did this every night. Jesus fez isso todas as noites. And this is how Judas knew where to find him. E foi assim que Judas soube onde encontrar Jesus. During this time, Judas had been released from the upper room and he had gone to get the guards. Nesse momento, durante esse processo, Judas havia saído do cenáculo e havia ido buscar os guardas para entregar a Jesus. And Judas with all the guards would come back to the upper room. E então Judas e os guardas voltariam para o cenáculo. He would find Jesus not there. E aí não encontrariam Jesus lá. But he would know exactly where Jesus would be that night. Mas Judas saberia onde Jesus estaria. Because that's where Jesus was every night. Porque todas as noites é para lá que Jesus ia. Now can somebody be that consistent about watching you pray? Será que alguém consegue ser consistente o suficiente para ver você orar todas as noites dessa mesma forma? They just know where you're going to be praying at what time of day? Eles sabem que você vai estar orando a que hora do dia e onde? The second thing we see here is it's a place of prayer. Segundo lugar que nós vemos aqui que é um lugar de oração. Now Jesus prays a prayer nobody else can pray. Jesus faz uma oração que mais ninguém pode fazer. And he said, he got a stone's throw away from them, and he's nailed down in verse 42, kneel down. No versículo 42, ele de joelhos orava: Father, if it is your will, take the cup from me. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Nevertheless, not my will, but your will be done. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. It's a very straightforward prayer. É uma oração muito objetiva. And it begins with the word Father. E ela começa com a palavra Pai. We understand this incredible, amazing relationship between God the Father and God the Son. Nós entendemos esse relacionamento fantástico que havia entre Deus o Pai e Deus o Filho. And though he is one with God, E embora ele fosse um com Deus, he is co-eternal, ele é co-eterno, co-equal. co-igual. They have always been in an unbroken relationship. Eles sempre estiveram num relacionamento que jamais foi fraccionado. On the other hand, Por outro lado, we must understand that this is a real prayer by a real man. nós temos que entender que essa oração é uma oração real feita por um homem de carne e osso. And this prayer is prayed in agony. E essa oração é feita em meio à agonia. And I actually believe that God the Father heard this prayer in agony as well. E eu creio que Deus o Pai ouviu essa oração experimentando essa mesma agonia. In John 8:29, Em João 8:39, Jesus talks about this 29, relationship with his Father. Jesus fala desse seu relacionamento com o Pai. He who sent me Aquele que me enviou is with me. está comigo. He has not left me alone. Ele não me deixou sozinho. I always do the things that are pleasing to him. Eu sempre faço as coisas que agradam a Ele. So the prayer is to God the Father. Então a oração é para Deus o Pai. He then says if. E aí ele diz se. Se. With God all things are possible. Com Deus tudo é possível. He's omnipotent. Ele é onipotente. Luke 18:27.
Lucas 18, 27. Jesus said this, Jesus disse o seguinte: the things that are impossible with people o que é impossível aos homens are possible with God. são possíveis para Deus. This is a genuine request. Isso aqui é um pedido genuíno. Jesus is asking God, Jesus está pedindo a Deus: is there another way? existe um outro caminho? He's not seeking to disobey God, Ele não está buscando desobedecer a but he's Deus, desiring a way to, in his manhood, not suffer the cross. mas ele está desejoso na sua humanidade não ter que encarar a cruz. He wants to continue to do the will of the Father, Ele quer continuar fazendo a vontade do Pai, but as the hour has drawn near, mas à medida que essa hora vai chegando mais próximo, he begins to think, is there some other way that we can save mankind? ele começa a pensar: existe uma outra forma que nós temos para salvar a humanidade? Now, Jesus fully understands the Old Testament prophecies, Jesus entende plenamente as profecias do Antigo Testamento, but at the point before the cross happens, mas a questão antes da crucificação acontecer Jesus prays a prayer of agony. é que Jesus está fazendo uma oração de agonia. Then he prays this, E ele ora o seguinte: take this cup. passa de mim este cálice. What's the cup? O que é esse cálice? What is that? O que é? Why is this cup so horrible? Por que esse cálice é tão terrível? What's the cup of God's wrath? É o cálice da ira de Deus. And we have this cup pictured in the Old Testament for us. E nós temos esse cálice descrito para nós no Antigo Testamento. Psalm 75 verse 7, excuse me. Salmo 75, verso 8. Psalm 75 verse 7 and 8. Salmo 75, 7 e 8. Read it. Please. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. God is a judge. Deus é juiz. And those who are wicked E os que são ímpios have to drink the judgment of God. têm que beber do juízo de Deus. Verse 8 calls it the cup is in the hand of God. O versículo 8 diz que há um cálice que está na mão de Deus. The wine foams O vinho espuma and the well mixed, e cheio de mistura. and the judgment of God is poured out of that cup. E o juízo de Deus é derramado a partir desse cálice. Now, foaming wine is a picture of something that has just been poured. It's a fresh judgment. O vinho que espuma é uma figura de um juízo rápido que logo vai acontecer. And then we find it's well mixed. Mas aí diz que é cheio de mistura. Now, do you have Kool-Aid in Brazil? Kool-Aid? Não. Do you have something that's a drink that's powdered when you put it into something and mix it up? Some drink like that? Alguma bebida que nós tenhamos, tipo que suco? We have soft drinks. But it comes in a powder. So you put it. yeah. Okay. So use that for an example. Okay. I'll say Kool-Aid. You say that. Okay. Okay. So if you have Kool-Aid and you're mixing it together, Se você tem o tal do que suco e você está misturando, you take the powder and you put it in there and you make your drink. você põe o pó para fazer a sua bebida na água. Now, when I was a child, Quando eu era criança, my mom would try to save money. a mamãe procurava ser econômica com dinheiro. And so when she would mix that drink, Então, quando ela fazia essa mistura do que she suco, wouldn't put very much in there. ela não colocava todo o saquinho. And that would change the color, Logo que mudava a cor da água, but it didn't taste very good. ela deixava daquele jeito. Então, She o was- gosto não era grande She coisa. was trying to save a lot of money. Ela estava simplesmente sendo econômica. But if I had the opportunity to make that drink, Mas se eu tivesse a oportunidade de fazer o que suco, I put a lot in. eu ia botar mais do que um Then I saquinho. would stir it. And E then eu when ia I, misturar para valer. in fact, when I got done, I couldn't stir it enough because there was still stuff on the bottom. E quando eu terminava de misturar, não tinha dissolvido, porque havia resíduo lá no fundo do copo, tanto que eu punha lá dentro. When I made the drink, Quando eu então fiz o it quisuco, was full strength. ele estava repleto, It was well mixed. ele estava bem misturado. God is the judge, Deus é o juiz, and when He makes the drink, e quando ele faz o cálice, it's full strength. ele é bem misturado. That's what's in the cup.
É o que está no copo, no cálice. The wrath of God, A ira de Deus, the judgment of God. o juízo de Deus, It's well mixed. bem misturado. Isaiah 51, look at that. Isaías 51, veja o que diz. Verse 17. Versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e os esgotaste. We have a cup of God. Há um cálice do Senhor, It's called the cup of His fury. é chamado de o cálice da sua ira. And you have drunk the dregs of the cup of trembling. E vocês beberam o cálice do atordoamento. Now those dregs was that powerful stuff in the bottom of the cup. Então, o atordoamento seria simbólico daquele resíduo que fica no fundo do copo. So when you make some juice Então, quando você faz algum tipo de suco, and you drink that juice, e você bebe o suco, there's pieces in the bottom. acabam ficando resíduos, That's what pedaços no fundo. He's talking about those pieces. Ele está falando desse resíduo do fundo do And if you're copo. like me and you like juice, E se você é como eu e você gosta de suco, I want all the pieces. eu quero todos os 'Cause it pedacinhos. tastes so good. Eu quero sentir o gosto que eu puder sentir. Now if the cup is full of His fury, Mas se o copo está cheio da ira de Deus, I don't want the pieces. eu não quero os pedacinhos, Right? certo? But the text says you had to drink all the pieces. O texto diz que você tem que beber todos os pedacinhos. Look what those pieces are. Veja o que são esses pedacinhos. Verse 19. Versículo 19. Desolation, Desolação, assolação, destruction, ruína, famine, fome, sword. espada. That's what's at the bottom. That destruction is there. É tudo que está no fundo do copo, a destruição total. Under judgment, Debaixo Oh, do God. juízo de Deus, this is a cup of anger. há um cálice de ira. Jeremiah chapter 49, Jeremias capítulo 49, verse 12. versículo 12. Go ahead. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. We're learning a couple things about this cup tonight. Estamos aprendendo algumas coisas com relação a esse cálice nesta noite. In the Psalms, it's a cup of judgment. Nos Salmos é um cálice de juízo, Isaiah, it's a cup of fury. em Isaías é um cálice de ira, Jeremiah, it's a cup of anger. em Jeremias é um cálice de ira também, It's the same thing. yeah. De ira. Yeah. Jesus' cup in the Garden of Gethsemane was not a cup of blessing. O cálice de Jesus lá no Getsemane não é um cálice de bênção. Cup of blessing doesn't cause agony. Um cálice de bênção não gera agonia. Nobody asked for the cup of blessing to be moved away from them. Ninguém pede que um cálice de bênção seja afastado dele. The cup of the Old Testament O cálice do Antigo Testamento is the cup that Jesus drinks. é o cálice que Jesus bebe. This cup symbolizes the suffering Jesus would endure on the cross. Esse cálice simboliza o sofrimento que Jesus encararia na cruz. God's righteous fury, A fúria, a ira justa de Deus, vented against all the sins of mankind, expressa contra todos os pecados de toda a humanidade, is in the cup. está naquele cálice. And Jesus will drink it. E Jesus vai bebê-lo. The wrath towards sin, A ira para com o pecado, which would buckle the knees of any man. que faria com que os joelhos de qualquer ser humano se dobrassem. If I had to drink Se eu tivesse que beber nothing but my own cup of my own sins,
nada além do cálice relativo aos meus próprios pecados, it would take me all of eternity to do it. requeriria de mim toda a eternidade para conseguir fazê-lo. How do you feel about the wrath of God? O que você sente com relação à ira de Deus? Revelation chapter 8, verse 1. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. So we've been through the first 6 seals. Nós passamos pelos primeiros 6 selos. On the 7th seal, No 7º selo, which contains the bowls and the trumpets, que contém as taças e as trombetas, the wrath of God is fixing to pick up not only speed but also intensity. a ira de Deus começa não só a ficar mais intensa, como também mais rápida. And so fearful is this thought E é tão assustador o pensar nisso aqui, heaven goes dead quiet. que o céu faz silêncio por meia hora. Now my father was a very authoritative father. O meu pai era um pai muito autoritário. And every now and then he would get upset. De vez em quando ele ficava bronqueado com alguma coisa, For any reason. por qualquer motivo. And whenever dad was upset, E quando o papai estava bronqueado, we went to our rooms. nós corríamos para o nosso quarto. We stayed out of his way. E nós ficávamos fora do caminho dele. If you had to go to the bathroom, Se a gente tinha que ir para o banheiro, you kept your head down. a gente ia de cabeça And baixa. you went as fast as you could, as quiet as you could. Ia o rápido e sem fazer nenhum barulho, Because dad was not happy. porque o papai estava bronqueado. And you didn't want to do anything to make him upset. E a gente não queria fazer mais nada que intensificasse aquele sentimento dele. God's anger is about to be revealed on the earth in the 7th seal. A ira de Deus está prestes a ser revelada na terra aqui nesse momento, com a abertura do 7º selo. Heaven goes quiet. Então o céu emudece. Now I believe the marriage supper of the Lamb is happening at this time. Eu creio que as bodas do Cordeiro estão acontecendo neste momento. And I believe it's a great celebration. E eu creio que será uma celebração tremenda. And at some point in heaven, in the marriage supper of the Lamb, there's an announcement. E durante as bodas do Cordeiro existe um anúncio que é feito. The Lamb who is worthy is opening the 7th seal. O Cordeiro que é digno está abrindo o 7º selo. Everything stops. Então tudo para. No more. Holy, holy, holy. Não há nem mais o som de santo, santo, santo sendo dito By the cherubim. pelos querubins. They're quiet. Eles estão quietos. No more choirs. Não há mais corais cantando. There's silence in heaven at the wrath of God. Há silêncio no céu diante da ira de Deus. Now, this same wrath that is now in the cup toward all the sins of mankind Essa mesma ira que está dentro desse cálice com relação aos pecados de toda a humanidade, puts Jesus, the God-man, in absolute anguish. coloca Jesus diante do beber esse cálice em tremenda agonia. Jesus had endured a lowly life. Jesus havia aguentado uma vida muito simples, muito firme. He had been forsaken by the crowds. Ele havia sido abandonado pelas multidões. He had been forsaken by his friends. Ele havia sido posto de lado por seus próprios amigos. In a matter of about an hour, he will be forsaken by his disciples. Em cerca de uma hora ele vai ser abandonado pelos seus discípulos. And he's alone. E ele está sozinho. And on the cross, he's going to drink the cup. The climax is going to take place. E na cruz ele vai beber esse cálice e o clímax disso vai acontecer. He's going to drink the judgment and anger of God. Ele vai beber o juízo, a ira de Deus, Down to the pieces. até os pedacinhos, os gruminhos do copo, Full force. com toda a força, Every last drop.
até a última gota do copo. None of that judgment will escape out the sides and run down. He will endure it all. Nenhuma parte desse juízo vai escorrer por fora da sua boca. Ele vai beber tudo. Now, what we learn about the wrath of God O que nós aprendemos acerca da ira de is Deus that there's a consistency with His wrath. é que há uma consistência na ira de Deus. It's a stern reaction of the divine nature toward evil. É uma reação firme e constante da natureza divina contra o mal. God is holy, Deus é santo. and God's wrath is aroused inevitably by sin. E a ira de Deus, ela é ouriçada, digamos assim, inevitavelmente pelo pecado. And whereas God is a God of mercy that inspires us to a living sacrifice, Enquanto Deus é um Deus de misericórdia, como vimos ontem, que nos inspira a sermos um sacrifício para Ele, God is also a God of wrath which must come against us because of our sin. Deus também é um Deus justo, portanto um Deus de ira que tem que vir contra nós por causa do nosso pecado. Wrath and anger are words to the fact of what He must do. A ira de Deus é um fato com relação ao que Ele precisa fazer. God, being holy, must recoil against anything and all that is unholy. Deus, como Deus santo, Ele precisa reagir e reagir forte contra tudo que não é santo. Now, Biblicamente the falando, wrath of God is very real and very serious. a ira de Deus é muito real e muito séria. Adam is kicked out of the garden because of one disobedience. Adão é expulso do jardim por causa de uma desobediência. God wipes out all the human race except for 8 people and changes the world with the flood. Deus aniquila toda a raça humana, exceto por 8 pessoas, por ocasião do dilúvio, por causa do pecado. God confuses mankind for the history of mankind because of the languages. Deus confunde os seres humanos por causa daquele confundir de línguas. Throughout the Old Testament we see exile. Durante todo o Antigo Testamento nós vemos essa cena de exílio. Wiping out of entire peoples. O aniquilar de povos, Desolation and famine. desolação, fome. Once the wrath of God is aroused, it's not easily assuaged. Uma vez que a ira de Deus é ouriçada, ela não é apaziguada com facilidade. Listen, there are dire and deadly consequences to the wrath of God. Há consequências terríveis à ira de Deus. Ultimately, it is eternal and unending punishment. Ela é, em última análise, uma punição eterna que jamais tem fim. And at the same time, God does not delight in the death of sinners. Mas ao mesmo tempo, Deus não tem prazer na morte dos And pecadores. God provides a way of averting the consequence of sin. E Deus provê um meio para reverter as consequências do pecado. This is where Jesus comes in. É aí que entra This is Jesus. what's going on in the garden. É isso que está acontecendo no jardim do This is Getsemane. what's in the cup. É isso que está naquele cálice. Jesus, please take this cup from me. Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice. And this request E nesse pedido, is grounded in the fact of His absolute sinness of Himself. esse pedido está alicerçado no fato de que Jesus não tem qualquer pecado. The fact is, this cup is full of sin and wrath. O fato é que esse cálice está cheio de pecado, está cheio de ira. Jesus is holy. Mas Jesus é santo. And this cup is steaming with a brew that was so awful. E esse copo está derramando uma espuma tão terrível, So fearful, tão amedrontadora, so unbearable, tão impossível de se arcar com ela, that Jesus' soul revulsed and convulsed. que a alma de Jesus começa a se revirar, começa a ficar inquieta. How could holy Jesus drink such filth? Como é que o santo Jesus poderia beber uma sujeira tal? How could He bear the wrath of His Father? Como é que ele arcaria com a ira do seu pai?
This is where a theological word comes in. É aqui que entra um alerta teológico, Propitiation. uma palavra teológica chamada propiciação, It means satisfaction. que significa satisfação. When Jesus drinks the cup, he satisfies the wrath of God. Quando Jesus sorve daquele cálice, ele satisfaz a ira de Deus. We understand propitiation best when we understand God's holy wrath. Nós entendemos melhor a propiciação quanto mais nós entendemos a ira santa de Deus. The biblical wrath of God cannot be ignored. A ira bíblica de Deus não pode ser ignorada. It does damage to the Old Testament. Ela causa muito dano no Antigo Testamento. Where there is sin, Onde há pecado, there is wrath. existe ira. Where there is forgiveness, Onde há perdão, there is propitiation. existe propiciação. That wrath has been satisfied. Aquela ira foi satisfeita. If I want to empty the wrath of God, Se eu quiser esvaziar a ira de Deus, then I have to empty the forgiveness of God. eu tenho que esgotar o perdão de Deus, The cup. o cálice, Drinking that cup. o beber, o sorver desse cálice. When Jesus drinks that cup, he becomes our substitute. Quando Jesus bebe esse cálice, And ele as- se torna nosso substituto. And as Jesus drinks the cup of the wrath of God, E enquanto Jesus bebe o cálice da ira de Deus, in our place, em nosso lugar, he satisfies all the punishment of our sins. ele satisfaz a punição de todos os nossos pecados. A ransom. É um resgate. The price is paid in full. O preço foi pago totalmente. Are you with me? Vocês estão me acompanhando? We have a propitiation, Temos uma propiciação, we have a substitute, temos um substituto and we have a ransom. e temos um resgate. Only if he drinks the cup. Somente se ele sorver daquele cálice. Either you die for your sins and spend eternity in hell, Ou você morre pelos seus pecados e passa a eternidade no inferno, or Jesus drinks the cup. ou Jesus tem que beber aquele cálice. Somebody has to drink the cup. Alguém tem que beber o cálice. Jesus drinks the cup to be appropriately our substitute. Jesus bebe aquele cálice para ser apropriadamente o nosso substituto. You see, our faith is not in a hope. Our faith is an actual act that happened. A nossa fé não está na esperança, a nossa fé está num fato que aconteceu. Our faith has content. A nossa fé tem conteúdo, Our faith has commitment. ela tem compromisso. Two great realities. Duas grandes realidades: The power of divine wrath, o poder da ira divina, the greatness of divine love. a grandeza do amor divino. Mercifully, God has a plan. Deus misericordiosamente tem um plano. Obediently, Jesus carries out that plan. E de forma obediente, Jesus cumpre esse plano de Deus. There is true anguish, Existe uma angústia real, true love o verdadeiro amor, to pay the price in satisfying God's wrath. para pagar o preço de satisfazer a ira de Deus. Propitiation, Propiciação, substitution, substituição, ransom, resgate atonement. e a salvação em si. We then find in verse 43 through 46, Aí nós 45, encontramos nos versículos 43 a 45 the weariness of our Lord Jesus Christ restored. a agonia em si que Jesus estava enfrentando nessa história. In verse 43, we find that our Lord is agonizing. No versículo 43, Jesus está agonizando The depth of the agony is shown by the help that he needs. e that's 44 actually. I'm sorry. E a intensidade disso está sendo demonstrada no que ele precisa de ajuda. And he in agony, he's praying. Em agonia ele ora, He has great anguish, ele está completamente angustiado and he is sweating drops of blood. e ele está suando como gotas de sangue. It's intense. É intensa.
This agony is mental and emotional. Essa angústia, essa agonia, ela é emocional e ela é mental. Now I read on Google Eu li no Google that this is possible. que isso é possível. It's an actual condition. It has a name. É uma condição especial que tem um nome. That name is hematidrosis. É hematedrose, se não me engano. It's blood oozing from the skin. É o sangue passando pelas camadas da pele e saindo. This is how it happens. Acontece da seguinte forma: Somewhere below your skin, abaixo da sua pele, your capillaries os seus capilares begin to dilate and burst. começam a se dilatar e eles estouram. And it releases the blood to mix with the sweat and then come out your sweat. E eles liberam o sangue que acaba se misturando com o suor e sai junto com o suor pelos poros. The intense stress and agony O estresse tão forte, a agonia, begins to burst his blood vessels. começa a detonar os seus capilares. And in fact, in Matthew, he says this to his disciples. Em Mateus ele chega a dizer o seguinte pelos seus discípulos. My pros seus soul is deeply grieved A minha alma está profundamente angustiada. to the point of death. Até a morte, ele diz. Now, what does Jesus do? O que Jesus faz? Verse 43. Versículo 43. An angel appears, Aparece um anjo strengthening him. do céu para lhe confortar. Jesus, in such absolute agony, Jesus está enfrentando uma agonia de tal monta that God sends an angel for him. que Deus manda um anjo para confortá-lo. That's a pretty serious situation. É uma situação bastante séria. And then we find in verse 45 to 46, his friends are helpless. E nós encontramos nos versículos 45 e 46 que os amigos de Jesus de nada servem nessa hora. They're asleep. Eles estão dormindo. What good are sleeping friends? Que utilidade existe em amigos que dormem na hora do problema? Now, just think about this with me for a minute. Concentre-se aqui comigo por um instante. Jesus goes to the Garden of Gethsemane, Jesus vai para o Getsemane, and he leaves the disciples there. ele deixa os discípulos ali de lado, He takes the three who have been with him on the Mount of Transfiguration. ele leva os 3 que estiveram com ele no Monte da Transfiguração, They go a little further. eles vão um pouquinho mais para dentro do jardim, Jesus says to them, "Pray with me." e Jesus diz, orem junto comigo. Now, Jesus goes about a stone's throw away. Jesus vai a cerca de um lançar de pedra mais longe. I don't know how far that is. Eu não sei qual é a distância disso. The older I get, the closer it gets. Quanto mais velho eu fico, mais próxima fica essa distância. But he goes far enough away to be by himself. Mas ele vai longe o suficiente para estar a sós. And then he just kind of collapses. E aí ele se desmonta, vamos dizer He assim. doesn't prepare a place to find a nice, comfortable place to pray. He just falls down. Ele não procura um lugar e prepara para ele ficar ajoelhadinho. Ele simplesmente And there he is in his desmonta. heap. He's just in his heap on the ground. E ele está ali caído no chão. And he begins to pray. E ele ali começa a orar. It's not this beautiful prayer. Não é uma oração It's not poetic. bonita, poética. It's just, Father, is there any other way? É simplesmente, Pai, existe um outro caminho? I don't want to drink the cup. Eu não quero beber o cálice. I'll do your will. Eu vou fazer a tua And he vontade. prays that. E ele faz essa oração. And he begins in his agony unto death, E na sua agonia até a morte, and in such stress, e passando por aquele estresse sem tamanho, somehow his body, things are bursting, blood's coming out. e no seu corpo então esses capilares rompem e o sangue começa a sair. And he's sweating on the ground. E ele está suando ali naquele The chão. rocks are not just drenched with his sweat, but they're drenched with his blood. Então as pedras que ali estão são molhadas não apenas pelo seu suor, mas pelo seu sangue. Now, on a hot São Paulo day, Num dia quente de São Paulo, if you stand outside for a while, se você ficar à luz do sol por um tempo, if you actually do some work, e você estiver fazendo algum trabalho, people know it, right? as pessoas logo percebem, né? You have sweat, Porque você está right? suando. In places where we sweat, there's Nos sweat. lugares que a gente normalmente sua, as pessoas line veem down o our suor. back.
Então nas nossas costas, It's obvious. Everybody knows it. todo mundo percebe que nós estamos suando. That's why when you're in Brazil, you take 3 showers a day. É por isso que no Brasil você toma 3 banhos por dia. Now Jesus, Jesus, when he comes back, he's got clothes that are blood sweated. quando ele volta para os discípulos, ele tem as suas vestimentas completamente molhadas de suor e sangue. And there's our Lord Jesus. E ali está o nosso Senhor Jesus. He's praying. Ele está orando. He's sweating blood. Ele está suando sangue. And he's anguished. He has anguish. Ele está angustiado. Why? Por quê? The cup. Por causa do cálice. What's in the cup? O que está naquele cálice? There's only really one thing I'm worried about what's in the cup. Apenas uma coisa que me preocupa como conteúdo daquele cálice: My sin. o meu pecado. I filled the cup. Eu encho aquele cálice. And I see my Lord there, and I see him piled up. Eu vejo o meu Senhor ali, prostrado. And I want to go in there and say something to him. Eu quero ir para lá e falar alguma coisa para ele. I'm so sorry. Eu sinto muito, sinto tanto. I'm so sorry. Sinto tanto. He's in anguish because of what I have done. Ele está angustiado pelo que eu fiz. I have made the Son of God a pile of anguish. Eu fiz do Filho de Deus monte de angústia. But I want to do one more thing. Mas eu quero fazer mais uma coisa. I want to go to my Lord and say one more thing. Eu quero falar para o meu Senhor mais uma coisa. Get up. Levante-se. He has to go to the cross for me and he has to drink my cup. Ele tem que levantar-se, ele tem que ir à cruz para beber o meu cálice. I don't want to drink the cup. Eu não quero beber esse cálice. And the only way that I do not drink the cup for all of eternity E a única forma de eu não sorver desse cálice por toda a eternidade is if he goes to the cross and drinks it for me. é se ele se levantar e for para a cruz e beber esse cálice em meu lugar. Jesus, I am so sorry, Jesus, eu sinto tanto, but I need you to get up. mas eu preciso que o Senhor se levante. And he does. E ele faz isso. Our Lord and Savior gets up with great resolve. O nosso Senhor e Salvador se levanta daquele momento com grande determinação. And from this point on, E desse momento em diante, Jesus begins to be concerned no longer with his own anguish, but the condition of man. ele não está mais preocupado com a sua própria angústia, mas com a condição do homem. He puts the ear of Malchus back on his head. Por exemplo, ele põe aquela orelha que Pedro cortou do servo de volta. He sadly looks at his friend Peter after he's been denied. Ele olha com tristeza para o seu servo Pedro enquanto ele o está traindo. Negando. He ministers to the weeping ladies on his way to the cross. Ele ministra aquelas mulheres que estão chorando enquanto ele está indo rumo ao Calvário. He asks the Father to forgive the soldiers who are mocking him. They don't know what they're doing. Ele pede ao Pai que perdoe aqueles soldados que não sabem o que estão fazendo enquanto eles estão zombando dele. He extends grace to the thief on the cross. Ele estende graça àquele ladrão na cruz. When Jesus is done praying, Quando Jesus termina a sua oração, he has not found a way not to drink the cup. ele não descobriu uma forma de não beber aquele cálice.
but he has found the resolve and the strength from God the Father to go and drink the cup. Mas ele encontrou uma resolução interior vinda do Pai para sorver daquele cálice. No more time to pray. Acabou o momento de oração. The battle of Gethsemane is over. Acabou a batalha do Getsemane. Jesus gets up. Jesus se levanta. He's bloody, Ele está todo cheio de sangue, but he is resolved. mas ele está resoluto. Not your will, not my will, but your will. Não a minha vontade, mas a tua, ó Pai. I will drink the cup. Eu beberei o cálice. I will propitiate man. Eu vou fazer a propiciação para o homem. I will have victory. Eu terei vitória. I will be the one who is worthy. Eu serei aquele que é digno. That's my Lord. Esse é o meu Senhor. That's my Lamb. Esse é o meu Cordeiro. That's my Savior. É o meu Salvador. That's my Victor. É o meu vitorioso. That's my King. É o meu Rei. He drank my cup. Ele bebeu aquele cálice. Thank you, Father. Obrigado, Pai. It is first my prayer A minha primeira oração that there is somebody here tonight é que haja alguém aqui nesta noite who has pretended that Jesus' death on the cross que fez de conta com que a morte de Jesus na cruz, was anything less than the drinking of the wrath of God in their place. que era menos do que o beber do cálice da ira de Deus no lugar dessa pessoa. That they might come to a better understanding Faça com que essa pessoa chegue a uma compreensão melhor, and they might be saved tonight through faith. para que sejam pela fé salvos nesta noite. My second prayer, Father, is for those of us who have understood the theology of the moment. A minha segunda oração, ó Pai, é para nós que entendemos a teologia envolvida aqui, But that we have somehow reduced it to a mental exercise. mas que de alguma forma nós reduzimos essa teologia a um exercício mental. And that we have kept it away from our own heart and kept it in our head. E nós mantivemos essa realidade longe do nosso coração, presente somente na nossa mente. The cross of Jesus Christ is intensely personal. A cruz de Jesus Cristo é intensamente pessoal. May that affect our hearts. Que isso afete o nosso coração. I thank you, my Jesus, Eu te louvo, meu Senhor Jesus, for drinking my cup. por beberes o meu cálice. And may you have all the glory E que tu tenhas toda a glória, because you did so. porque fizeste isso. In your precious name, amen. Em teu nome precioso. Amém.